Depois da guerra, a visão de J. Carlos sobre a paz e o futuro nas capas da revista Careta. Entre os anos de 1939 e 1945, o mundo estava em conflito. A expansão dos regimes nazifascistas e os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial movimentavam o mapa político e social global. As nações do eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, encontraram oposição no grupo formado por Estados Unidos, União Soviética, França e Reino Unido, os aliados. A perda de milhões de vidas em confronto, a perseguição e o extermínio perpetrado pelo nazismo aos judeus e a outros grupos, os bombardeios militares, a insegurança e a fome são algumas das marcas indeléveis daqueles tempos críticos e sombrios. Na época, o Brasil vivia o Estado Novo, entre 1937 a 1945, período autoritário do primeiro mandato de Getúlio Vargas como presidente da República. Antes da entrada de tropas brasileiras nos conflitos armados em 1944, a cobertura dos fatos da guerra pela imprensa nacional era feita através de parceria com agências internacionais, que viabilizavam notícias do fronte. O desenrolar das movimentações militares e geopolíticas das potências em guerra encontrou eco na produção de J. Carlos, um dos principais desenhistas em atividade na imprensa nacional, que então era diretor de arte e ilustrador da popular revista Careta. Antes, deve-se pontuar a postura política em geral adotada por J. Carlos nesse período. Segundo Arthur Dapiev e Cássio Loredano, no livro J. Carlos contra a Guerra, a postura do caricaturista era a seguinte: embora o Estado Novo guarde algumas semelhanças com o AI-5 de 1968, no sentido de ser um golpe de dentro do golpe, deixou para J. Carlos uma brecha pela qual, ao comentar os acontecimentos na Europa, pudesse, por tabela, criticar os sentimentos antidemocráticos do governo Vargas, que, somente bem adiante, com a Segunda Guerra Mundial já em sua derradeira metade, iria abandonar sua simpatia pelo eixo nazi-fascista em prol das benesses prometidas pelos aliados. Assim, J. Carlos podia elogiar a democracia e atacar a ditadura, desde que não fosse a nossa. Entre a coleção de trabalhos de J. Carlos atualmente sob a guarda do Departamento de Iconografia do Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, destacam-se 170 desenhos preparatórios para a revista Careta. Esse material abrange sua segunda etapa de colaborações para o veículo criado pelo empresário Jorge Schmidt em 1908, e boa parte desses originais é referente aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, ao imediato cenário do pós-guerra e às figuras decisivas naquele contexto. Através do traço de J. Carlos, estão retratadas as ações de líderes como Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hirohito, Joseph Stalin, Winston Churchill e Franklin Roosevelt, como na ilustração intitulada A Vitória, onde, já na reta final dos conflitos, J. Carlos leva ao público conjecturas sobre a nação que sairia vitoriosa sobre o nazifascismo. A legenda que acompanha a imagem, escrita por J. Carlos logo abaixo das caricaturas dos líderes do Reino Unido, Winston Churchill, e da União Soviética, Joseph Stalin, diz o seguinte: a famosa estátua mutilada vai ganhar uma cabeça. A demora depende da escolha. Ao contrário das ilustrações para as capas de Para Todos, o objetivo de J. Carlos em Careta era criticar e fazer rir, quando possível. Para lidar com a produção do artista para este veículo, vale a pena elencar os usos aplicáveis à ideia de caricatura, que é ampla e refere para além da caricatura em si. Isto é, ao retrato caricatural que enfatiza e exagera características pessoais, englobando a charge, o cartoon, o desenho de humor, a tira cômica e a história em quadrinhos de humor. Deve-se considerar ainda o valor discursivo que esse tipo de ilustração assume em um veículo de imprensa. E aqui eu cito o pesquisador Jorge Arquibald, em sua tese de doutorado, de 2007. Há, no entanto, um elemento dentro dos periódicos que mostra de forma não textual os assuntos que estão na pauta do dia. É o desenho de humor, que atua como informação, servindo de fonte documental.
Ocupam um lugar de destaque nos veículos, dividindo a página com editoriais e os articulistas. Embora sejam consideradas como sátiras da realidade, os desenhos veiculam opiniões e representam forma alternativa de como encarar os fatos expostos nas matérias dos jornais. Daí, o que é manifestação artística transforma-se em comentário, e o discurso não verbal assume valor opinativo. No caso das capas de Rita Careta, em geral, as imagens criadas por J. Carlos podem ser identificadas como charges. O subtítulo que acompanha a charge intitulada Esperança Fugaz facilita a compreensão da ilustração. A legenda diz o seguinte: o neutro meditando. Depois eu serei o último varão sobre a terra. O homem, visto de costas numa postura especulativa, vê do conforto de sua sala o mundo em conflagração, simbolizado por uma grande massa flamejante formada por bandeiras e símbolos nacionais. A ilustração é alusiva ao mundo que surgiria após os conflitos, que então estavam em sua primeira metade. A julgar pelo cenário imaginado e representado pelo desenhista, não haveria muito espaço para o otimismo. Se no período da guerra a ideia de paz vivia sob persistente ameaça, J. Carlos optou por personificá-la para, de certa forma, estabelecer uma comunicação mais direta em suas críticas. Sua concepção de paz, por excelência, configura-se numa mulher jovem, branca, loura e alada, muitas vezes representada em situações de vulnerabilidade ou disputa. Nessa capa, publicada já no contexto do pós-guerra, vemos a paz totalmente rendida, amarrada a um míssil atômico. Ela tem suas feições sombreadas, está boquiaberta, assustada e protesta por ser enviada ao sacrifício. O que é possível esperar de um futuro onde a humanidade coloca a paz sob conflito? J. Carlos assegura na legenda da ilustração: todo mundo já tem a bomba atômica. Uma vez extinto o último homem, a paz universal será uma realidade. De forma direta, texto e ilustração comunicam ao leitor a percepção de que a paz entre os povos viveria sob constante ameaça. Esta mesma reflexão reaparece em outras ocasiões, sendo, entretanto, abordada de formas distintas por J. Carlos. Na ilustração seguinte, vemos dois homens pequeninos em frente a um grande monumento à paz. Mesmo tratando de um tema sensível, a charge consegue transmitir humor devido ao contraste visual entre as escalas dos bonecos e da estátua, bem como pelas expressões de espanto e empáfia dos dois homenzinhos. Devido ao cenário de fundo, supõe-se que a cena ocorre durante a ocasião de inauguração desse monumento robusto, que representa uma mulher corpulenta, de feições duras e que porta uma pesada arma de fogo. A mensagem de J. Carlos quer dizer que, a partir de agora, a paz é combativa e militarizada, sendo especialmente feliz no subtítulo ao escrever: sim, é a paz, uma nova concepção, uma paz moderna, sem aquele lirismo bobo dos passadistas. As dúvidas e os sentimentos de pessimismo quanto ao futuro surgem com força nesta outra ilustração, publicada em 30 de junho de 1945. Nessa época, os conflitos da guerra se encaminhavam para o final, com as rendições da Alemanha e do Japão ocorrendo respectivamente em 8 de maio e 2 de setembro desse ano. J. Carlos representa o mundo, ou melhor, a humanidade, banhado em sombras, em recuperação de suas feridas ainda recentes. Armas como um machado, uma guilhotina, uma forca, uma espada samurai, uma baioneta, uma adaga e um frasco de veneno aparecem em primeiro plano. A violência cometida através desses instrumentos não aconteceu por si só. Então J. Carlos pergunta a seus leitores: e agora, quando a justiça dos tribunais vai falar, será possível esperar paz duradoura? Minhas charges dizem o que sinto e o que penso, dissera J. Carlos ao jornalista Joel Silveira em entrevista publicada no jornal Diretrizes em 25 de junho de 1942. Mesmo pronunciado em um momento ainda distante do término dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, a frase é um sincero testemunho do autor sobre a sua produção e reforça o nexo temático e visual dos desenhos apresentados neste pôster.
Apostando em mensagens irônicas ou carregadas de drama e advertências, J. Carlos comunicou ao leitor de Careta, e também a nós que temos acesso aos seus desenhos em 2021, a gravidade do seu tempo, suas expectativas, inquietações e as inúmeras incertezas que se descortinavam no horizonte mundial e que culminariam nas tensões da Guerra Fria.